Olá, irmãos. Nessa devocional eu queria refletir com os irmãos sobre o texto de Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Jonas 1, de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Primeiro, para nós entendermos melhor sobre o livro de Jonas, Jonas ele era um profeta escolhido por Deus, então ele era um homem de Deus, um cristão. Ele era um profeta que provavelmente era substituto de Eliseu e Elias. Veio posteriormente a Eliseu e Elias. E ele foi chamado por Deus e ele teve a revelação de Deus, a profecia de Deus, para ir até Nínive, para pregar para aquele povo, para proclamar a salvação para aquele povo. O povo de Nínive era um povo extremamente mau. Nínive era a capital da Síria, que naquela época ainda não era o reino grande que se tornou, o reino assírio, mas já era um país em ascensão. E a Síria era conhecida como um povo mau, extremamente mau e cruel, que cometia diversas crueldades nas suas guerras, nas suas batalhas. E por isso há uma rejeição da ordem de Deus por parte de Jonas. O primeiro ponto que eu queria pensar com os irmãos é como o nosso pecado nos afasta de Deus. Nesse caso, literalmente, o pecado de Jonas afastou ele mesmo de Deus. Deus ele manda Jonas ir para Nínive e Jonas vai para o sentido oposto, extremamente ao contrário do que para onde Deus mandou ele ir. Jonas vai para Jope para depois ir caminhar depois pegar um barco até Tarsis, sentido oposto de Nínive. E o pecado ele age nas nossas vidas de forma irracional. Jonas, ele sabe o Deus que ele serve. No versículo 9, depois de Jonas ter embarcado no navio, durante a tempestade, Jonas fala para os marinheiros, ele fala o seguinte, que ele é um hebreu e teme ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Ele sabe que Deus é um Deus soberano, criador e que tem poder sobre todas as coisas. Logo é impossível que Jonas pudesse se esconder de Deus. Jonas sabe disso. Mas o pecado, ele nos afasta de Deus, o pecado nos faz agir de forma irracional. Aliás, todo pecado em si é uma ação irracional. Em Gênesis 6,5 diz que o pecado corrompeu todo o desígnio do coração do homem. Isso quer dizer que ele corrompeu os sentimentos dos homens, ele corrompeu a razão do homem e ele corrompeu a vontade do homem. Então o homem tem vontades corrompidas, pecaminosas, o homem pensa de forma ilógica, irracional, e o homem tem sentimentos corrompidos, vontades corrompidas. E por isso Jonas age de forma ilógica. Ele tenta fugir de Deus, de um Deus que ele sabe que é impossível de se fugir. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Nós fugimos de Deus, nós pensamos e fazemos coisas e pecados que nós sabemos que está errado e nós tentamos inibir a nossa razão, a nossa mente, fingir que não está acontecendo aquilo e só deixar acontecer. Isso é algo ilógico. O pecado ele faz isso nas nossas vidas. Vou pegar um exemplo bem drástico. Um homem que perde sua vida para as drogas. Ele perdeu sua vida, toda uma vida,
toda a bênção de viver por momentos de prazer. Isso é ilógico, você trocar momentos por toda uma vida. Isso não tem lógica. E é isso que acontece conosco. O pecado, ele nos faz agir de forma ilógica. E nós podemos tirar isso de aplicação para a nossa vida. Jonas, ele era um cristão, ele não era um ímpio que não sabia o que estava fazendo. Ele era um cristão que sabia de quem ele fugia. Ele sabia que era impossível ele fugir. E o pecado dele o afastava de Deus. Apesar de que Deus busca Jonas, né? E a graça de Deus busca Jonas. Mas o pecado, ele só pode nos afastar de Deus. É isso que o pecado faz. Ele nos afasta de Deus. Então, nós podemos tirar de aplicação para a nossa vida isso, que nós, quando pecamos, nós estamos agindo de uma forma irracional. Nós estamos agindo contra o Deus Criador que nos deu a vida e a salvação. E isso é ilógico, isso é mau, isso é irracional, isso é agir contra a natureza para a qual nós fomos criados. E o segundo ponto é que Jonas, ele viu o povo assírio, ele viu aquele povo mau, cruel, e ele sabia quem era aquele povo. Era um povo extremamente mau. E aos olhos de Jonas, aquele povo não merecia Deus. E perante a Bíblia também não. Aquele povo era mau e não merece a Deus, não merece a salvação vinda de Deus. Porém, Jonas tinha uma falsa sensação, um falso juízo sobre si mesmo. Porque ele se colocava diferente daquele povo. Ele se colocava, se aquele povo não merecia a salvação e ele era um homem salvo, e ele recusa a ir pregar contra aquele povo, porque por não achar que aquele povo merecia a salvação, ele acaba colocando sobre si mesmo um falso juízo de merecimento, ele acaba se colocando diferente daquele povo. E nós vemos na Bíblia que, por exemplo, Romanos 3:23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum homem merece a salvação, nenhum homem merece a graça de Deus. E Jonas não merecia, Jonas não mereceu, mas ele foi alcançado pela graça de Deus. O povo de Nínive, o povo assírio, não merecia também. Mas Deus manda com que Jonas vá até lá e pregue para que aquele povo se arrependa. Jonas, ele tinha um falso juízo de si mesmo. Ele se achava diferente daquele povo. A Bíblia não nos coloca diferente do ímpio. Hoje, como salvos, nós somos pessoas transformadas, salvas por Deus. Mas antes, enquanto ainda éramos ímpios, nós estávamos no mesmo cesto. Não importa se nós éramos piores, mais maus ou menos maus, mas todos nós somos maus. Todos nós somos maus perante a Bíblia. Não existe níveis de salvação ou níveis de perdição. Ou você é salvo ou você está perdido. Então, o que nós podemos tirar de aplicação também para a nossa vida é que a graça de Deus que nos alcançou não é algo que nós merecemos. Apesar de, com o tempo, como cristãos, como pessoas que tiveram suas vidas regeneradas, o pecado acaba criando em nós um senso de merecimento, um senso de diferenciação entre nós e os ímpios. Mas nós éramos tanto ímpios como aqueles que não receberam a graça de Deus. E isso não é porque nós recebemos a graça de Deus que hoje nós somos juízes, ou que nós podemos julgar quem é salvo e quem não é salvo. Deus tem os seus eleitos, isso desde a eternidade. Se nós fomos eleitos, nós somos na eternidade, assim como todos os demais. E nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então, o que nós podemos tirar para a nossa vida é que, como Jonas tinha a obrigação de pregar o Evangelho para aqueles homens que eram extremamente maus, nós temos também
a nossa obrigação, né? De pregar o Evangelho, pregar as boas novas para os ímpios. E nós não somos juízes para saber ou para julgar quem é eleito de Deus, quem não é eleito de Deus. E nós não devemos nos esquecer de quem nós fomos. Se hoje nós fomos mudados e transformados, é porque Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos escolheu. Então, nós devemos trabalhar como Deus quer que nós trabalhemos. Nós devemos cumprir o nosso chamado de sermos sal e luz onde nós estivermos. E não de sermos juízes, porque já existe um juiz. Esse juiz é Deus que nos deu a salvação. Amém?